porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? A palavra bem-aventurado, ou as bem-aventuranças, significa feliz. E essa concepção, ela não é uma concepção humana, é uma concepção divina, de Deus. Não a observância do homem, mas a bem-aventurança na vida da igreja é uma observância divina, porque esta palavra ela foi proclamada, foi declarada pelo próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, quem está observando essas atitudes na minha e na tua vida é o próprio Deus. Porque a Bíblia diz em Zacarias 4:10 que os olhos do Senhor, ele discorrem toda a terra. E o escritor aos Hebreus, ele mencionou que os olhos de Deus, eles são como chama de fogo. Então, eu quero que vocês entendam nesta tarde que essas bem-aventuranças mencionadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo é uma observância sobre a minha e sobre a tua vida. As nossas atitudes, as nossas práticas envolvendo, é claro, com certeza, o nosso caráter. E no versículo 3, nos versículos anteriores, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele vendo a grande multidão e os discípulos dele se aproximaram dele, e ele passou a ensiná-los. Ele assentou-se para ensinar. Percebam, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele sempre parava, ele assentava, ele se detinha para praticar o ensino da palavra de Deus. É tão bom quando nós vamos a um culto e que nós, quando saímos desse culto, nós podemos dizer que nós entendemos o que foi explicado, o que foi pregado durante o culto. Porque eu tenho convicção de que a maioria de vocês já saiu de muitos cultos e pronunciou que não entendeu nada. E não é isso que o Senhor quer. Nós nos envolvemos num culto, deixamos a nossa casa, muitas vezes, muitos deixam os afazeres, tem uma semana cansativa, tira um tempo para estar na igreja, porque quer entender, acima de tudo, a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é expressa através da sua palavra. Então, quero que vocês saiam daqui nesta tarde, dizendo que entenderam a palavra de Deus. E no versículo 3, o Senhor Jesus, ele pronuncia: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, não está falando de uma pobreza material, uma pobreza física. Que há muitas pessoas que interpretam de uma forma que eles dizem que a pobreza dele, por passar necessidade, por passar privações, por não ter o sustento ou coisa semelhante, eles têm a promessa de Deus. Não. Pobre de espírito, meus irmãos, significa ter a inteira dependência de Deus. Porque há pessoa abastada, há pessoas que têm posses, há pessoas que têm possibilidade física, possibilidade financeira, mas são pobres de espírito. Por quê? Porque eles dependem de Deus. E quando nós dependemos de Deus, quando a Bíblia menciona que bem-aventurados, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, está falando que
os céus pertencem àqueles que em toda situação, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todas as atitudes, depende de Deus. Não importa a circunstância que a pessoa esteja vivendo, não importa a situação financeira, a situação física, o correto, certo da palavra que nos instrui, que nós temos que depender de Deus a todo o instante. Então a palavra pobre de espírito não se resume a alguém que não tem nada materialmente, ou alguém que não tem condições financeiras. Não é isso que a palavra está dizendo. O que a palavra está nos ensinando, o que a palavra está nos instruindo, que pobre de espírito é aqueles que dependem de Deus, são dependentes de Deus que é soberano, são dependentes de Deus. É isto, meus irmãos. No versículo número 4, a Bíblia diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esse choro que a Bíblia está falando é o choro de uma criança mimada, não. Existem 3 circunstâncias de choro, de lágrimas, ao qual Deus ele consola. E o primeiro deles é o choro do arrependimento. Esse choro que a Bíblia está mencionando aqui, meus irmãos, não é um choro qualquer, é um choro costumeiro. E há pessoas que choram por qualquer circunstância, por qualquer situação. Não, a Bíblia está falando que felizes aqueles que choram, porque serão consolados. E o maior choro que alguém pode ter ou já teve em sua vida foi no momento do arrependimento, quando nós reconhecemos a nossa miséria e os nossos pecados. Nós fomos confrontados com a palavra e nós choramos a nossa miséria no choro do verdadeiro arrependimento. É desse choro, é desta lágrima que o Senhor Jesus está falando aqui no versículo 4. Felizes aqueles que choram mediante o arrependimento, porque eles serão consolados. No capítulo 28, versículo 13 de Provérbios, a Bíblia diz: aquele que encobre as suas transgressões, a sua iniquidade, o seu pecado, nunca prosperará, mas aquele que confessa, que chora e deixa, alcançará a misericórdia, alcançará o consolo de Deus. Há um outro choro de nós e que Deus ele nos consola. É quando nós, meus irmãos, choramos por nos compadecer de alguém. Existe o consolo de Deus, o choro da compaixão, quando há misericórdia, quando há compaixão em nós, e nós choramos pela compaixão de outros, pela miséria de outros, e a Bíblia diz que nós que choramos, alcançamos o consolo de Deus. Existe um terceiro consolo de Deus através do choro, que é o choro da intercessão. Vocês que intercedem, que tem esse ministério tão lindo, tão maravilhoso, que está começando a entrar em decadência dentro das igrejas, que é o choro, a lágrima daqueles que intercedem pelos outros. Dizia um determinado pastor que ele estava conversando a caminho de um grande culto com a senhora de idade e perguntou para ela dos 9 dons espirituais revelados na Bíblia, qual ela falou: eu acredito que eu tenho o dom da intercessão. É claro que a igreja deveria buscar todos os dons espirituais, mas deveria também buscar o dom da intercessão, interceder pelos outros. Então o choro, meus irmãos, quando alguém está intercedendo, quando alguém está clamando, quando alguém está chorando na intercessão, esse choro é consolado por Deus. Não é o choro que a Bíblia fala quando alguém se
mete na vida alheia, quando se mete em questão alheia, quando se mete em problema alheio. Não, o choro tem 3 circunstâncias: o choro do arrependimento, o choro da intercessão e o choro quando nós temos misericórdia, nos compadecemos de alguém. Essas três atitudes nossas, nós recebemos o consolo divino. No versículo de número 5, meus irmãos, a Bíblia, ela vai nos dizer que bem-aventurados, versículo número 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão não significa, meus irmãos, nós sermos dominados por qualquer um, sermos levados para um lado e para outro na vontade de outros. Não. A Bíblia diz que Moisés, ele era o homem considerado por Deus o homem mais manso da terra. E Moisés, ele sofreu tantos embates, tantos combates. Moisés, o ministério dele todo foi de combates com pessoas, mas ser manso significa entregarmos tudo para Deus. Você não vai encontrar Moisés revidando, você não vai encontrar Moisés agindo contra as afrontas, contra os complôs que foi feito contra ele, contra o ministério dele, nenhuma circunstância. Mas você vai encontrar o Deus de Moisés pelejando por ele. A mansidão que a Bíblia está falando aqui, meus irmãos, significa nós, como igreja, entregarmos toda a circunstância, todas as afrontas, todas as calúnias, todos os embates para Deus. Não agirmos por nossa própria atitude, não. Mansidão, quando a Bíblia diz bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, ou seja, porque herdarão a salvação, significa que aqueles que, bem-aventurados, são aqueles que entregam tudo a Deus. Deus resolve todas as tuas questões, todas as nossas questões. Deus é que resolve. Nós não vamos agir, nós não vamos expor. A nossa justiça, ela não serve, ela não pode ser manifestada de forma alguma, porque nós cremos, confiamos e adoramos um Deus justo e poderoso que pode agir por nós. É assim que ele fazia com Moisés. E Deus declarou para Arão e Miriam que para eles e para os demais, Deus, ele falava através de imagens, de figuras, mas com Moisés, ele diz: Moisés, meu servo, eu falo com ele cara a cara. Porque Moisés, ele agia com mansidão, entregando tudo a Deus. Eu não quero me deter muito, meus irmãos, porque senão nós não vamos conseguir. No versículo 6, a Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A fome e a sede que o Senhor Jesus pronuncia não é a fome da comida física, não é a sede pela água física do nosso dia a dia. Feliz o que tem fome e sede de justiça, ou seja, justiça significa a verdade moral de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede das coisas corretas, das coisas certas,
da verdade moral. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele mencionou dizendo: no demais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisto pensamos. Então, ter fome e sede de justiça significa, meus irmãos, nós temos ansiedade todos os momentos pelas coisas corretas, pelas coisas certas, pela verdade, porque a justiça de Deus é uma verdade moral. Nós temos essa sede, esta fome pela verdade, pelas coisas concretas, pelas coisas corretas, pelas coisas certas. Nós vivemos uma dificuldade hoje tão grande, até mesmo se tratando da igreja, na fidelidade das pessoas em determinados âmbitos da vida. E muitos têm tropeçado. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que nós devemos constantemente ter esta fome e esta sede pelas coisas, pela verdade de Deus, pelas coisas corretas, por aquilo que é certo, ainda que nós tenhamos prejuízos, mas nós devemos continuar agindo de forma que a verdade ela prevaleça sobre a nossa vida. É por isso que o Senhor Jesus disse: felizes aqueles que têm fome e sede da verdade moral, espiritual, porque eles serão fartos. No versículo número 7, a Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia que a Bíblia está se referindo aqui, meus irmãos, não significa nós comprarmos uma cesta básica, ajudarmos alguém ou socorrermos alguém. Isto faz parte da nossa vida como salvos. O que a Bíblia está dizendo aqui, quando diz bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados ou felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, o Senhor está dizendo que felizes aqueles que perdoam, porque também serão perdoados. Perdão é a remissão de uma dívida, de um pecado. E a Bíblia diz, meus irmãos, no capítulo número 6, versículo 14 e 15 do Evangelho de Mateus, porque se nós perdoarmos aos nossos irmãos, se nós perdoarmos aos homens as suas ofensas, os seus pecados, o Senhor também nos perdoará. Porém, se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, o nosso Deus que está nos céus também não nos perdoará. É por isso que o Senhor Jesus mencionou dizendo que feliz os que perdoam, porque eles também serão perdoados. Nós só alcançaremos ser bem-aventurados, sermos felizes, alcançando o perdão de Deus, no momento em que nós também, meus irmãos, liberarmos o perdão para os nossos irmãos. Porque se não houver a liberação do perdão, Deus também não vai nos perdoar. No capítulo 2, versículo 13, 14 e 15 de Tiago 13, ele fala o seguinte: aqueles que não perdoarem, Deus também não vai perdoar. Porque aqueles que não perdoarem, não terão direito à salvação. Porque o perdão triunfa no juízo. Aqueles que não perdoarem não serão salvos. Deus, meus irmãos, Ele é um Deus que, por amor dele mesmo, Ele nos perdoa e esquece dos nossos pecados. Por amor dele mesmo,
Isaías 43, 25 fala que por amor dele mesmo, dos nossos pecados, o Senhor, Ele não se lembra mais. Deus, Ele detém o perdão está com Deus. No Salmo número 130, versículo número 4, ele menciona que por causa do perdão de Deus, porque Deus Ele nos perdoa, ou Ele nos perdoa, é que nós não somos consumidos, destruídos, por causa do perdão de Deus. No livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo número 9 também, a Bíblia diz o seguinte, que é tão grande o perdão de Deus, é imenso, porque nós pecamos todos os dias. Então o perdão de Deus é que nos alcança, porque nós erramos e nós pecamos todos os dias. Vocês já perceberam, meus irmãos, quantas vezes que nós oramos a oração do Pai Nosso? No capítulo 6, versículo 9 do Evangelho de Mateus. E quando nós chegamos no versículo 12, nós mencionamos o seguinte: para que Deus, Ele nos perdoe como nós também temos perdoado. Nós declaramos a Deus que Ele só deve nos perdoar porque nós perdoamos. E se nós não perdoamos? Se há ressentimento em nós, falando sobre o perdão, o Senhor Jesus, no capítulo 18, a partir do versículo número 15, quando ele começa a falar sobre o perdão, sobre ofensa e o perdão, no versículo número 21, Pedro, ele faz uma pergunta ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E o próprio Pedro, na mesma pergunta, ele faz uma segunda pergunta, dizendo 7. Ele fez a pergunta e já deu a resposta, né? Mas o Senhor Jesus, no versículo 22 do capítulo 18 de Mateus, ele fala: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Na matemática humana, que não é matemática divina, são 490 vezes, mas não foi isso que o Senhor Jesus quis falar, porque nós pecamos contra Deus não somente 490 vezes, mas milhões de vezes. Nossos irmãos nos ofendem muitas vezes, não 490 vezes, mas muitas e muitas vezes. O que o Senhor Jesus quer dizer não é uma matemática humana, não é o 490 da matemática humana. O que o Senhor quis dizer é que o perdão, ele deve ser infinito. Se alguém te ofender uma vez, perdoa 10, perdoa 100, perdoa 1000, 10.000, 100.000. Você tem que nós devemos perdoar todas as vezes. É infinito. Até a volta de Cristo. O que significa muitas vezes nós perdoarmos? Não termos, nós vemos a pessoa que nos ofendeu, nós perdoamos. Você pode lembrar do ocorrido, mas você não pode ter ressentimento. O perdão, meus irmãos, é você não querer cobrar uma dívida que já está paga. E você sabe o que é não perdoar? Quando alguém não perdoa, é como alguém tomar veneno e querer que o outro venha morrer. A falta de perdão é um veneno que vai nos consumindo, consumindo, consumindo. Atinge a nossa carne e atinge a nossa alma. É por isso que o Senhor Jesus, Ele mencionou dizendo: bem-aventurados, felizes aqueles que perdoam, porque também serão perdoados. Deus nos perdoou de todas as nossas mazelas, de todos os nossos pecados, de todas as nossas... Quem éramos nós, meus irmãos? É vergonhoso muitas vezes nós mencionarmos como era a nossa situação antes de nós termos o encontro
e Ele nos perdoou, não levando em conta a nossa ignorância, o dia da nossa ignorância nos perdoou, e agora nós não temos capacidade de perdoar os nossos irmãos. Olha a parábola do capítulo 18, versículo 23 do Evangelho de Mateus, quando aquele homem, ele perdoou, aquele rei, aquela autoridade, perdoou dos seus servos, que deviam a quantidade impagável, ele não perdoou aquele que devia para ele uma quantidade insignificante. Assim é uma comparação que o nosso Deus tem nos perdoado das nossas mazelas, da nossa atitude, dos nossos pecados, e muitas vezes nós não temos a capacidade de perdoar os nossos irmãos. E declaramos com alto e bom som na oração do Pai Nosso, dizendo: Senhor, me perdoa como eu tenho perdoado. Versículo número 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Algumas Bíblia diz: bem-aventurados puros de coração. Bem-aventurados limpos de coração. O coração ao qual o Senhor Jesus está se referindo aqui, meus irmãos, não é esse membro de carne que temos dentro do nosso corpo, que bombeia o nosso sangue para as veias. Não. O coração que a Bíblia se refere, que o Senhor Jesus está se referindo, é os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas emoções, a nossa vontade e as nossas decisões. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz: guarda sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Na versão da linguagem de hoje você vai encontrar o seguinte, mais entendido ainda: filho meu, guarda o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Há uma versão que diz o seguinte: cuidado com os teus pensamentos, porque toda a tua vida depende daquilo que você pensa. É por isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus disse: bem-aventurados sejam felizes os puros, os limpos de coração, que têm os seus sentimentos, os seus desejos, as suas emoções, a sua vontade, as suas decisões puras diante de Deus, porque estes sim verão a Deus. Como nós podemos, meus irmãos, contaminar o nosso sentimento, o nosso desejo, emoções, vontade, decisões? É através daquilo que vemos, daquilo que ouvimos e daquilo que nós pensamos. São três portas de entrada para contaminar, para que o nosso coração esteja contaminado. É aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, é aquilo que pensamos. Nós somos bombardeados todo dia pela mídia, pela televisão, pela internet, pelo celular, com coisas deste mundo. Todo o lixo deste mundo, ele quer ser introduzido dentro de nós para contaminar o nosso sentimento, desejo, emoções, vontade, decisões. Mas nós temos que guardar os nossos olhos, o nosso ouvido, o nosso pensamento, porque o nosso corpo, segundo a palavra de Deus, em 1 Coríntios 3,16, em 1 Coríntios 6,19, é o templo do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo, é a casa do Espírito Santo, é o edifício de Deus, é o templo de Deus, é a habitação de Deus. Os nossos olhos nos traem, meus irmãos. No Salmo 101, o salmista diz: não porei coisas más diante dos meus olhos, aborreço aqueles que se desviam para o mal. No capítulo 35 de Jó, ele fala o seguinte: fiz um pacto, um propósito, um concerto com meus olhos. Como poderei olhar para uma virgem? Ou seja, como poderei pecar? Um homem casado, como poderei pecar? Como poderei induzir ao adultério se eu fiz um propósito, eu fiz um pacto, eu fiz um
conserto com meus olhos. Os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo. Os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. A Bíblia diz que o teu olho te faz tropeçar, arranca e lança para longe de ti, que é melhor entrar sem olho do que com os dois ser lançado no fogo do inferno. É aquilo que vemos, meus irmãos, que contamina o nosso sentimento, desejo, emoções, vontade e decisões. Aquilo que nós ouvimos. Se durante todo o decorrer do dia nós pudéssemos chegar e filtrarmos tudo que nós ouvimos, porque parece que há um interesse nós ouvimos coisa que não edifica, que não vai trazer nada de proveito para nós, a não ser contaminar o nosso coração. E aquilo que pensamos, meus irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 13, a seguir ele menciona dizendo que quando fores tentado, não diga que Deus sou tentado, que Deus não tenta ninguém para o mal, mas quando fores tentado, for engodado pela sua própria concupiscência, e a concupiscência, ela gera o pecado consumado gera morte, ou seja, tudo é produzido no pensamento humano e contamina o coração e acaba concretizando o pecado e contaminando o nosso coração. Há um combate, há uma luta. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele expressa esse combate que ele tinha, porque ele dizia que aquilo que ele queria fazer, que era bom, não conseguia, mas o mal estava sempre diante dele. Ele declara que o velho homem ainda queria produzir, não conseguia ser erradicado totalmente. E muitas vezes em nós, meus irmãos, a velha natureza, ela quer se manifestar, o velho homem, ele quer se manifestar, mas no final da declaração, Paulo diz o seguinte: mas bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele nos livrará de todas as afrontas astutas do diabo, toda a seta do inimigo, para que não tenhamos os nossos sentimentos contaminados. Os pensamentos, as setas malignas do nosso pensamento, elas vêm. Nós não conseguimos impedir, mas nós conseguimos neutralizar. Nós não conseguimos impedir, mas nós conseguimos produzir em nossa vida para que não venha dar crescimento, enraizar e dar crescimento e ser concretizado. Há um ditado que diz que nós não temos talvez a possibilidade de impedir um passarinho sentar na nossa cabeça, mas nós podemos impedir dele fazer o ninho. Nós muitas vezes não conseguimos neutralizar a princípio os pensamentos, mas nós podemos não alimentá-lo para que não venha produzir fruto e contaminar o nosso coração. Para encerrar, meus irmãos, versículo 9: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu preguei na última ceia, na noite, no mês retrasado, sobre paz. A palavra pacificador vem da paz, da reconciliação. Paz, meus irmãos, não é ausência de guerra. Não. Muitos, quando se fala o que é a paz, a primeira resposta que nós recebemos é a ausência de guerra. Não. Muitos fazem guerra em nome da paz. Paz, meus irmãos, significa tranquilidade de alma. Os filhos, as filhas de Deus têm a paz e têm a tranquilidade de alma, porque você tem o príncipe da paz, Isaías 9:6, porque o seu nome será Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E nós éramos inimigos de Deus, meus irmãos. No capítulo 5, versículo 10 de Romanos, a Bíblia diz que outrora nós éramos inimigos de Deus, mas nós fomos reconciliados com Deus através da crucificação de Jesus Cristo. E observe o que Ele deu para nós, meus irmãos, no capítulo 5,
de 2 Coríntios, versículo número 18 e 19, a Bíblia diz o seguinte, 18: nós fomos reconciliados com Ele e Ele entregou para nós o ministério da reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus, passamos de inimigo a termos paz com Deus, e Ele entregou para mim e para vocês um ministério extraordinário, que é uma forma, um ministério, um dom, um talento de nós também reconciliarmos os nossos irmãos. De que forma? Olha o versículo 19 que diz, no mesmo capítulo 5 de Coríntios: e Ele também nos reconciliou e nos entregou, nos deu a palavra da reconciliação. Ele deu-nos o ministério e a palavra. Então nós temos esse talento de Deus. Então temos paz, meus irmãos. Só é filho de Deus aquele que tem paz com Deus e paz com seus irmãos. Que Deus abençoe. Nós poderíamos tempo muito abreviado, né, irmãos? Enquanto não houver a mudança desses horários. Mas louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que esteve aqui nesta tarde. Vamos aplicar esta palavra em nossos corações. Essas bem-aventuranças, a felicidade, que ela não é medida humanamente, mas a observância de Deus é o nosso caráter, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pastor.